noite, trocando ideias. Tudo bom com vocês? Espero que sim. O desejo do meu coração é que esteja tudo bem com vocês. Vocês me escutam? Cileia, Fernanda Sena, que já tá aqui. Carlos, acenem aí pra mim pra dizer que tá tudo bem com o som. Estamos aqui esperando a nossa convidada, Kézia Mesquita, para a estreia muito especial da série Mulheres de Fé. Nós vamos falar sobre fé e nos dias atuais em que nós estamos vivendo, é muito necessário a gente falar sobre esse tema. E geralmente as mulheres são umas guerreiras, são as colunas, não só da igreja, como da sua casa, né? Então, esse é um tema muito importante para os dias em que estamos vivendo. Já quero convidar você que está aí do outro lado para compartilhar a nossa live, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas por esse tema, por esse palavras de encorajamento, testemunhos de fé, que eu tenho certeza que a nossa convidada tem muito para nos falar nessa noite. E eu acho que ela já está por aqui, gente. E vocês vão ficando por aí, vão dando notícias, vão dando sinal de que está tudo bem, tá bom? Sobre o som, tá bem? Eu posso chamar aqui. Ver se é ela que tá aqui. Gente, essa música aí que vocês encontraram no fundo, deixa eu ver se tá. Olha Cheguei. só! Chegou, tudo bom, Kézia? Boa noite. Boa Paz do Senhor. noite, Paz do Você tá me Senhor. ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente bem. Você ouviu aí essa música no início? Ouvi, me senti muito lisonjeada. Inclusive aqui no fundo, com minha companhia também, você consegue ver. Tô ouvindo, ai, que chique. Então, gente, é a nossa convidada, a lindíssima Kézia Mesquita. Deixa eu falar um pouquinho de você, Kézia. Primeiro, ai. a Kézia Mesquita, ela é cantora, gente, ela é compositora, escritora. Essa mulher viajada no mundo inteiro, que a gente vê aí os destaques. Uma mulher super comunicativa, que eu tô tentando ver como é que nós vamos conversar hoje, porque a gente fala muito, tanto ela como eu. Kézia, eu coloquei essa música de primeira mão. Eu quero falar duas coisas antes de eu te passar a palavra. Primeiro, é uma honra tê-la aqui conosco, porque eu sei que você é uma mulher que representa muito bem a fé que todas nós temos que ter. Pela sua história de vida, eu conheço a tua história há mais de 18 anos. Essa semana, olha só, não vamos dizer a idade aqui, que tá todo mundo muito bem, deixo bem claro. Mas essa semana eu fiz uma retrospectiva e você faz muito parte, assim, da minha vida, sabe? Inclusive, essa música, essa semana eu me emocionei em muitos momentos. Porque, primeiro, você, para mim, é uma compositora admirável e diferenciada. As suas músicas realmente têm letras que marcam a nossa vida, que eternizam histórias, como a minha. E eu já até te contei em um momento esporádico aí, olha, se você conseguir ver esta foto, tem uma história. Meu Deus! Essa foto tem uma história que eu só vou contar no final, se der tempo. Então, essa música tem tudo a ver com esta foto, que a pessoa está vendada e de noiva. Então, assim, eu já sou casada, vou fazer 21 anos. Então, você faz parte da minha história durante toda essa trajetória. Então, viver hoje, ter você aqui com a gente, representando essa mulher de fé, por toda a sua história, é muito gratificante. E aí na segunda coisa que eu queria dizer é que eu procuro, sempre que a gente vai conversar com alguém, a gente dá uma estoqueada na vida, claro, a gente precisa de fontes e tal. Mas eu considero você a fonte da fonte. De todas as pessoas que nós, do Trocando Ideias, já investigamos a vida, sempre a gente vai muito fundo em algumas coisas para conseguir arquivo. Você é a fonte da fonte. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos esse livro que conta muito bem a sua história, do qual eu me emocionei muito hoje. E então, eu tenho muita prova de que você realmente representa
a fé cristã, a fé que nós precisamos proclamar nos dias de hoje. E de tudo que eu estava falando é que você tem muitas graduações, você tem muitas formações, mas o que me chamou mais atenção lá no seu Instagram é que você não identifica nenhuma delas. Você se coloca apenas como serva, como adoradora, e isso é um diferencial. Então, eu fiquei tão feliz que hoje eu vou conversar simplesmente com a serva do Senhor. E É agora é isso com mesmo. você. Bem, primeiro eu quero falar que é interessante quando você faz essas pontuações, porque eu mesma, às vezes, eu não consigo perceber isso. Porque quando Deus dá algo pra gente, eu acho que isso flui de uma forma tão natural que às vezes a gente não percebe o quanto Deus age através desses dons que Ele deu, porque é Ele quem dá mesmo, que a gente só consegue mesmo saber concretamente quando alguém expressa, quando alguém fala. E eu fico assim, me sentindo pequena diante da grandeza do Senhor, porque eu vou falar que nenhum teólogo falou uma certa vez: se vocês soubessem sobre mim o que Deus sabe, vocês não dariam ouvido a nenhuma das minhas palavras, porque eu não sou diferente de você, eu não sou diferente de qualquer pessoa que está lutando para se manter firme. Eu não sou diferente de alguém que todo dia tem que lutar contra os seus impulsos egoístas, os seus impulsos consumistas. E eu acho que a minha grande bandeira, a minha grande luta ao longo da minha vida, principalmente depois que eu atravessei um episódio grave depressivo, depois que minha irmã faleceu, depois de muitas experiências, é levantar essa bandeira de que todos nós realmente somos vasos frágeis de barro e a glória é só dele. Você falando das composições, né? Às vezes eu até esqueço, que eu tenho uma ruma de composições, porque eu não toco nenhum instrumento, sabe, Fran? Eu não toco. Então, eu vivo brincando. A única coisa que eu toco é a campainha das casas dos outros. E quando era adolescente, tocava e ainda saía correndo. Né? Então, assim, não é algo que alguém chega para mim e diz assim: Kézia, quero encomendar uma música. Então, todas as minhas músicas vieram de momentos muito particulares e eu costumo dizer que é a forma que o Espírito Santo tem de falar comigo. As músicas, antes de chegarem ao coração de alguma pessoa, sempre chegou ao meu primeiro, porque era o que eu estava precisando, né? Então, eu só quero iniciar falando exatamente isso: ao Senhor toda a honra, toda a glória. E o mais lindo no corpo de Cristo é exatamente isso, que no corpo de Cristo não há o doutor, não há o servente, não há a patroa, não há a empregada, não, todos nós somos irmãos. Nós fazemos parte de um corpo, somos membros uns dos outros. E é por isso que, inclusive, quando as pessoas pedem para que eu mande o meu currículo, eu me sinto bem constrangida, porque eu realmente não gosto de ser conhecida pelas titulações. Inclusive, eu tenho até uma música falando sobre isso, que é Simplesmente Filho, sim, né? No meu segundo CD, dos títulos, porque no final das contas, na hora H, isso não faz diferença nenhuma, né? O que faz diferença, sim, é Deus na vida da gente, é o quanto a gente aprendeu da sabedoria que vem do alto, porque esse conhecimento técnico, ele nos serve para alguma coisa, claro. Eu sempre digo que o conhecimento, ele liberta em todas as áreas da nossa vida. Mas o que nos sustenta na hora H, na hora da perda, na hora da separação, na hora da frustração, realmente é aquela convicção, é a fé naquilo que a gente não pode ver, né? Então, é por isso que eu faço questão de não estar alardeando nada disso, porque no final das contas tudo é graça, né, de Deus. Verdade. Você começou falando, você até citou aí algo que eu queria falar, que era exatamente esse versículo de fé, né?
que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Então, eu queria já começar te perguntando exatamente o nosso tema. Qual é o papel que você entende de qual seja o papel da mulher no plano de Deus? Porque a gente sabe que no ministério de Jesus ele era cercado por mulheres. Você entende que ainda hoje a igreja percebe isso? Ela coloca a mulher num papel de servir ou pelo próprio preconceito que a sociedade impõe a nós mulheres? Está chegando de uma certa forma na igreja? De deixar a mulher de lado, só calada, só sendo submissa ou não? Olha, é preciso, a primeira coisa, deixar claro que essa inferiorização da mulher veio como consequência do pecado e do homem, da humanidade. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não fez a mulher inferior. Deus fez homem e mulher complementares. Assim como a escravidão, o machismo, todos os ismos aí de exclusão de uma raça, por exemplo, tudo isso é consequência da dureza do coração do homem. E em relação à mulher não poderia ser diferente, né? Foi a humanidade, foi o homem que quis realmente calar a mulher, que quis inferiorizar a mulher. Inclusive, quando Jesus veio ao mundo, os judeus, naquela época, sofriam fortes influências da cultura grega. Eu acho interessante, viu, Fran, que as pessoas elas citam muito os filósofos gregos como Platão, Sócrates, Aristóteles, todos esses, né, que são considerados os pais da filosofia clássica. Mas, na verdade, a filosofia grega tinha a mulher como um objeto. A mulher ela não era considerada nem testemunha válida num tribunal. Ela realmente era considerada apenas um instrumento de reprodução, um objeto. E quando a gente lê algumas passagens de Jesus conversando com mulheres, para nós, hoje, na nossa cultura ocidental, parece algo muito simples. Mas todas as vezes que Deus se dirigiu a uma mulher, inclusive na sua ressurreição, a primeira pessoa para quem Jesus aparece é para uma mulher. E aí sempre vem aquela piadazinha machista, né? Ah, apareceu para uma mulher porque a mulher fala demais e ia divulgar a notícia. Né? Sempre tem que vir aquela piadazinha machista. Sim, sim. Mas, na verdade, isso foi muito revolucionário. Quando Jesus se dirige à mulher samaritana, ele quebrou todos os protocolos. Ele trouxe de novo a mulher para o papel dela, que é, assim como o homem, de adoradora, de serva, de missionária, uma pessoa que Deus usa assim como o homem. E aí é muito importante cada mulher se perceber uma criação única do nosso Deus. Porque o que acontece? Eu vejo que ainda há uma comodidade no público feminino cristão em buscar assuntos que, como se fossem assim, assuntos de mulheres. Eu nunca entendi, por exemplo, Fran, eu vou fazer uma crítica, inclusive, à nossa instituição evangélica. Sim. Quando, por exemplo, existem reuniões convencionais para os pastores e as mulheres ficam separadas dos homens em assuntos teológicos, em assuntos de liderança, em discussões doutrinárias. Por que elas têm que ser excluídas de um assunto que elas também precisam dominar? Se elas estão lado a lado com o seu marido, que é pastor, e ajudam também a pastorear, estão ali para auxiliar, né? Então, acho que a igreja evangélica já quebrou muitos tabus, porque em relação às igrejas mais tradicionais,
E, inclusive, no início da igreja, trazendo ali a igreja apostólica romana, a mulher não tem vez de jeito nenhum. Né? Hoje você já vê algumas igrejas abrindo o diaconato, dando realmente oportunidade para que mulheres sejam líderes dos jovens, das mulheres, do ciclo de oração, tendo o seu papel, tendo mais voz, né? Sim. Só que ainda é um processo. Ainda Verdade. é um, pois é, ainda é um processo de, inclusive, a mulher reconhecer que, por exemplo, ela pode amar a Deus com todo entendimento e ela tem capacidade de aprender todas as doutrinas, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da redenção, descobrir sobre o Espírito Santo, porque quanto mais a gente conhece, Fran, mais a gente se firma. Verdade. Quanto mais a gente mergulha em quem Deus é. Eu estava cursando teologia com meu esposo, eu disse, meu Deus, todo mundo precisava saber disso, porque quanto mais a gente entende o princípio por trás da lei, eu vou dar um exemplo aqui muito objetivo. Uhum. Por que que a mulher não deve buscar andar de forma sensual? Né? Digamos assim, antigamente a igreja dizia assim, é porque é pecado. Ah. E não dava nenhuma explicação. Agora, quando você entende o princípio por trás da regra, aí já não se torna mais regra, não se torna mais fardo, não se torna mais pesado, porque você faz aquilo para honrar a Deus, né? Uhum. Quando você faz aquilo para que... eu sempre dava esse exemplo aqui no grupo de evangelismo das meninas, assim, gente, se você vai evangelizar um rapaz com um decote aparecendo tudo, com as pernas de fora, você acha que ele vai dar ouvido ao que você está falando? Não vai! Ele vai olhar para suas belas pernas, tá entendendo? Para o seu belo colo. Então, quando você entende o princípio, né, a sua feminilidade aflora e você entende que realmente pode ser usada no reino de Deus da forma que Deus lhe chamou, né? Sim. Sem se preocupar com título. Eu mesmo, eu sei, por exemplo, eu vou dizer para depois que eu estudei, eu sei que Deus me deu uma unção muito pastoral. Não sou esposa de pastor, não sou pastora, né? E provavelmente não serei no título, mas sei que Deus me usa assim, pastoreando pessoas, discipulando pessoas, acompanhando pessoas, e como graças a Deus o galardão vem dele, aí ó, esse negócio de título nem me preocupa, né? Mas eu me reconheço como uma pessoa que é alvo do amor de Deus, que em nada eu sou inferior a homem nenhum, nada. Deus me fez plena, Deus me fez completa, com os meus dons, reconhecendo o papel do homem na minha vida, porque isso também traz glória para Deus, assim como quando o homem reconhece que precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, respeitando essa noiva, essa mulher, e valorizando, porque foi Deus quem deu para ele, né? Glória a Então, Deus. é isso. Ainda temos um caminho, viu, Fran? Ainda temos um caminho, porque muitos ainda não reconhecem o ministério da mulher como sendo válido. Mas é um Verdade. processo, né? Agora que vocês estão aí do outro lado, vocês estão entendendo como uma hora não dá para mim mais a Kézia aqui? Gente, desculpa, Kézia, se você quiser comentar alguma coisa de que você consegue ver dos comentários, porque passa tão rápido. Eu sei que tem gente dizendo que tá anotando e que tá amando, mas não tenho como ver, que tá um pouquinho longe. Não, Obrigada. olha, gente, eu vou dizer para vocês aqui. Eu uso uma luzinha aqui para ficar claro. Eu não consigo enxergar nada, Fran, porque eu tenho o serocotone, então a luz me ofusca. Eu consigo te ver, mas eu não consigo ver os comentários. Pois a gente tá quase no mesmo naipe aí de visão. Então, gente, vai ouvindo aí, vai aprendendo e vai nos perdoando aí, porque a gente não tá comentando. Eu tô só na primeira pergunta e a hora já foi quase que embora. Eu quero pegar aqui um gancho que você falou aí, que não se sente, às vezes, com esse dom de pastorear, de ensinar. E eu queria te perguntar da seguinte forma, porque você é de uma família de pastores, tem toda uma hierarquia de círculo de oração, de pastores, neta de presidente de um ministério grande e tal.
eu queria saber de você sobre essas cobranças sobre você. Eu creio que agora diminuíram um pouco mais, mas exatamente naquele período mais de adolescência, que você está ainda assim, se descobrindo, se conhecendo, como foi encarar essa fase aí dessas cobranças sobre você? Olha, foi muito difícil. Eu acredito que só não foi mais difícil justamente porque eu sempre mergulhei muito fundo nas escrituras. Isso é meu desde criança. Então, a Uhum. minha fé era realmente uma fé individual, era uma fé embasada. Então, essas coisas, essas cobranças, elas às vezes me sufocavam. Me sufocavam. E eu lembro de uma vez que eu disse assim, gente, eu também tenho alma, né? Eu não sou só a neta do pastor, eu preciso ser discipulada, eu preciso ser amada, eu preciso ser compreendida. Inclusive, foi uma das ocasiões que mais me apertou o coração, foi justamente quando eu fiz a música Simplesmente Filho, né? Que eu achava aquele peso muito grande. Mas aí Deus vai trabalhando na vida da gente. Tem o ônus? Tem, mas tem o bônus, né? Deus foi trabalhando na minha vida no sentido de perceber que eu fui muito privilegiada em nascer numa família de pessoas que dedicaram sua vida a Deus. Então, principalmente quando eu ouvi as histórias do meu avô no campo missionário, do meu pai, da minha avó, eu dizia assim, poxa, é pesado, mas mais pesado é eu ser crente de verdade. Porque às vezes a gente fica se preocupando com o que os outros vão dizer, mas a cobrança maior, nossa, e o nosso maior parâmetro é Jesus. Eu disse assim, gente, o mais difícil do que o povo está falando da minha vida, ou me cobrando, é eu perdoar. Porque o negóciozinho difícil é esse negócio de perdoar o inimigo, de abençoar aquele que maldiz, né? Verdade. Então, aí essas coisas foram perdendo a importância para mim, né? E, E eu, Kézia, hum, segura só bem aí, porque eu preciso ler esse comentário antes que ele passe. Eu consegui ver aqui uma pessoa que. Ai, meu Deus, cadê? Ó, presbítero, parece que ele é presbítero Benjamin, Benivan, pastor Benivan, conhece? Ou é pastor? Você tá lendo? Ó, acho que é pastor, você viu? visitou várias crianças em Codor que hoje estão, que não estão na igreja, ou que estão na igreja. Muito obrigado. Olha aí a missão da missionária aí fazendo efeito. Tem gente aqui de muitos lugares, gente, que bênção. Eu trabalhei 3 anos na Compassion. Eu fui especialista em treinamento, onde eu ia para as igrejas, treinar as igrejas para receberem crianças em situação de risco. Foi uma das épocas mais satisfatórias da minha vida. A gente esteve nos lugares mais pobres do Maranhão, no interior do Piauí, mais necessitados, e levando realmente a palavra de Deus, comida, tratamento médico através da Compassion, que é uma organização internacional. E foi um dos períodos que eu mais aprendi na minha vida, inclusive a importância de se valorizar. Olha aí, ó, já abre outro parêntese, viu, Fran? Não é Sim, só a mulher, não, mas também a criança, né? sim, sim. Geralmente, quando tem o culto que chega o adulto, tira a criança do banco para botar o Isso. adulto para sentar, né? E há pesquisas que mostram que 80% das pessoas que hoje estão no ministério aceitaram Jesus Uau. ainda crianças, né? Sim. Então, é muito importante esse evangelismo infantil. Obrigada, pastor Benivan, a Shirliane também lá de Garapé Grande. É, é muito bom ter vocês aqui na live. Então, voltando. Sim. Então, essas coisas perderam o peso, né, que tinham para mim quando adolescente, porque realmente essa fase da adolescência é complicada, né? E foi a palavra de Deus foi que foi transformando tudo em mim. Sabe quando Paulo diz assim, olha, eu em mim mesmo não acho que nada seja ruim, que nada seja contaminado, que nada seja impuro, mas por amor daquele que acha que é impuro, às vezes eu me resguardo da minha opinião para não pecar contra a mente daquele pelo qual Cristo também morreu. Então, hoje eu tento levar a minha vida assim, procurando o equilíbrio entre ser o que eu sou, mas também não sair usando da minha liberdade para ferir a mente de ninguém, tá entendendo? Sim. Então, é a questão do equilíbrio. Eu sempre digo que o grande segredo da vida cristã está no equilíbrio,
né? E aí é isso. E Kézia, eu vou tentar pular aqui as etapas, que eu fiz umas coisinhas tudo organizadinha, mas eu tô entrando no gancho do que você tá falando. Você é boa de Tá bom. datas? Você é boa de Sou datas? péssima de datas. Eu vou te lembrar algo aqui. Especialmente nessa semana de setembro, fazem 18 anos. Não, mais ou menos 18. Meu filho tem. Eu tô baseando pela idade do meu filho, né? 2001 para agora vai dar 19, quase 19, não é isso? Setembro, 19 anos. quase. Então, mais ou menos, eu não sei se você lembra exatamente essa data. 2001 foi um ano muito marcante para a sua vida. Muitos perrengues, muitas autodescoberta. Eu acho que você estava num período meio que de adolescência, 16 anos. Isso, 16 anos. À frente do coral, que você Sim. lembrou. Então, tá fazendo exatamente esse tanto de anos. E eu queria, já que ele é um ano bem marcante para você, eu queria aliás, que você me lembrasse se realmente é isso, porque eu não tenho certeza. Eita, tem um comentário enorme aqui, vamos ver se a gente consegue ler. Não sei quem é a pessoa, consegue ver? Deixa eu ver aqui. Eita, duas cegas aqui, minha gente. Eita, duas cegas. Na nossa igreja a gente Pastor Irene, a nossa próxima convidada. Ela fala assim, na nossa igreja de Timon tem toda uma família, mais ou menos 15 pessoas da mesma família que foram através de uma criança. Que lindo, né? Que começou a frequentar a igreja. É o testemunho da questão da importância, né, do evangelismo infantil. Verdade. Então, Kézia, como eu estava falando, eu sei que nesse período você passou por todos esses momentos que eu citei de muita dificuldade pessoal, que você viveu tristes decepções e após muitas vitórias que o Senhor te deu, que isso eu encontrei aqui na minha fonte. Então eu queria saber, e provavelmente a primeira música que você fez, você recebeu o dom de compor nesse período, não foi? Exatamente. Desertos. A música Desertos. E essa música, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão aqui, vão stalkear a vida da Kézia lá no YouTube depois. Cada canção que vai edificar a sua vida. E essa música Desertos, ela é uma mensagem que você viveu. Eu queria que você falasse em rápidas palavras. Vou tentar. Foi esse momento para ti? Esse foi um divisor de águas da tua fé, que você poderia dizer, ou não? No sentido maturidade? Foi sim, porque eu era líder junto com outras pessoas de um coral. E eu tinha, naquele ano, sido batizada com o Espírito Santo, né? Recebido o dom, né, de línguas e tudo. E aí é interessante que a gente aprende, Fran, que quando é batizado com o Espírito Santo, parece assim que a gente se torna um super crente, né? E não é bem assim, né? A nossa conquista de maturidade e sabedoria ela é diária. E logo depois que eu recebi, né, esse dom da parte de Deus, aconteceu uma situação no coral que eu saí da liderança do coral. Não foi de uma maneira muito agradável, entendeu? Não foi de uma maneira muito agradável. Então, o que foi que aconteceu? Eu me senti muito envergonhada. Para mim é como se eu tivesse sido fraca, como se eu tivesse decepcionado a Deus, sabe? Eu pensei, meu Deus, mas como assim? Eu fui batizada com o Espírito Santo, era para eu estar serena, tranquila, e eu perdi as estribeiras, né? Que eu sempre fui muito enérgica. Hoje eu tô melhor, mas antes, meu Deus do céu, só o sangue do Cordeiro. Aí... e eu lembro que eu estava na escada chorando muito. Meu avô falou comigo, minha filha, ó, os homens de Deus, toda vez que recebiam uma grande vitória, logo depois eles iam para o deserto. O próprio Jesus, depois que foi batizado, foi para o deserto. E eu estava na sala de aula quando eu abaixei minha cabeça e eu lembro que eu só disse assim, Senhor, não retires o teu espírito de mim. O Senhor sabe que eu te amo. Eu sei que eu sou, às vezes, assim, impulsiva, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu quero que o Senhor continue me usando. E eu realmente ouvi. Eu ouvi na minha mente essa música, né? E aí eu fiquei tentando lembrar. Minha gente, mas que música é essa? Meu Deus, que música é essa? E aí eu percebi que não era uma música que eu já tinha ouvido. Era uma música nova e eu comecei a escrever. Mostrei para as minhas colegas de classe. Né? Não, e foi assim, foi algo tremendo. Aí de lá para cá, hoje,
o Senhor já me deu mais de 600 composições, né? E o incrível, Kézia, é que essas músicas que o Senhor te dá é sempre de experiências suas, porque as que eu escuto eu sei, porque eu conheço um pouco de você. Sempre é uma experiência sua? Ou uma experiência minha, ou já aconteceu, por exemplo, de eu saber de alguém que está passando Uhum. por algo e Deus me dá aquela música para aquela pessoa. Por Sim, exemplo, eu tenho uma música no meu CD Acordes da Alma, Vida Eterna, falando sobre vida eterna, né? Que o Senhor me deu no velório de um presbítero aqui da nossa igreja, do irmão Abreu, que era muito amigo do meu pai, né? Então, assim, é aquela inspiração mesmo que vem, não tem explicação, ela é sobrenatural, né? verdade. E Kézia, eu queria citar mais alguma coisa aqui de fé, e eu queria fazer uma pergunta a seguir. No seu livro, nos agradecimentos, você fala da seguinte forma para... Fran, deixa eu Oi, só responder aqui, porque a minha tá dizendo, Kézia, como faço para obter suas músicas antigas? Gente, deixa eu só é, avisar, as músicas estão em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, é. todos os CDs estão disponíveis nas plataformas digitais. Só faz no Spotify, eu tenho certeza que estão todos. Só Pronto. confirma para mim o quanto de CD, porque eu pesquisei, inclusive anotei todos, esqueci de estar aqui na minha listinha. São É quatro 5 ou é 6? CDs. São 4 CDs. E um EP, né? Que é o do É. casamento? O Nossa Certo. Amizade, o Simplesmente Filho, o Acordes da Alma e o Recomeçar. Certo. Então, como eu estava falando, ela faz uma referência aqui, gente, para a mãe dela, da seguinte forma, que eu me emocionei quando eu li e eu queria compartilhar com vocês. Ela fala assim, ó, ao pai, ela diz assim, ao pai Doneil Mesquita, você é a generosidade encarnada e sua fé em mim é sem tamanho. Obrigada por sempre ter apoiado e não medido esforços para investir nos meus projetos, mas principalmente por me ensinar a fazer o bem da melhor maneira possível. Para a mãe dela, a dona Silvia Mesquita, a irmã Silvia, ela fala assim: sua fé e serenidade me constrangem. Você é a pessoa mais parecida com Jesus que conheço. Definitivamente você me gerou 2 vezes e a sua força e equilíbrio são sobrenaturais. A senhora é singular e nada que eu diga está ao alcance de sua nobreza e beleza. Meu Deus! Que filha Olha, é essa? Então, baseado nesta declaração, que eu não sei se ela está nos assistindo, mas meu eu Deus queria do te céu, perguntar, tu lendo aí Kézia, me deu vontade de chorar, porque é tudo isso mesmo. eu queria te perguntar se os seus pais, se essa relação que você tem tão boa com seus pais, contribuíram na formação da sua fé e da pessoa que você é hoje. Sem dúvida, com certeza. É, tanto o exemplo do meu pai, como eu disse aí, realmente na questão do servir, na verdade, os dois sempre tiveram esse dom da hospitalidade, de servir, de acompanhar os doentes nos hospitais, de ir buscar quando estão precisando. Aqui não tem hora. Às vezes, com o meu pai, a gente chega às vezes a reclamar com o meu pai: meu filho, deixe de ser besta. Vai descansar. Meu pai hoje tem 62 anos, mas se você vê, todo mundo que pede alguma coisa para ele, sabe, às vezes ele reclama, mas ele acaba fazendo, ele vai, né? E ele sempre teve, assim, um cuidado, especialmente com os pastores missionários. Eu acho que é porque ele foi uma das pessoas que mais sofreu quando o meu avô foi missionário, quando o meu avô foi pastor, né? Então ele tem, assim, um respeito muito grande pelas pessoas que estão na obra. E minha mãe não é uma mulher do púlpito, de microfone, não é uma mulher assim que você vai ver pregando, mas eu sempre digo que pegar um microfone e proclamar o evangelho, todos nós podemos fazer, mas a verdadeira fé, ela é vivida na diária, nas pequenas coisas, na forma como você reage às situações. E a minha mãe, ela sempre tem uma forma de reagir a tudo, que é como eu realmente disse, me constrange, sabe? A questão do amor, da generosidade, ela sempre olha o lado bom, né? Inclusive, eu lembro quando eu era adolescente que eu chegava em casa reclamando de alguma coisa, ela trazia, né?
olha, minha filha, mas não é assim. Quando na igreja tinha alguma confusão, ela sempre falava, não, não vá atrás, deixe que Deus vai cuidar disso, né? E meu pai sempre disse, olha, minha filha, a coisa que eu mais oro na minha vida é para que você nunca seja orgulhosa, que você nunca cometa o pecado de Satanás. Então, assim, eles me ensinaram muito com o exemplo, né? Com o exemplo, e com o exemplo deles, eu tenho tentado ser melhor a cada dia e servir a Deus. E eu acho muito lindo, porque a gente aprende, sabe, Fran, que no reino milenial, quem não serviu aqui na terra vai servir, e aqueles que serviram serão servidos. E eu digo, pois meu pai e minha mãe vão ser servidos como reis e rainhas, porque eles são um casal, né? Inclusive a Bíblia diz que a hospitalidade é um dom, não é todo mundo que tem esse dom da hospitalidade, né? E eles sempre com muito amor, com muito carinho, com certeza. Tem total influência na minha formação cristã. Você tá na casa deles aí ou na sua? Deles que atualmente estamos morando com eles. Ah, tá. Eu queria. Me dá, amor. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Você tá. Bota um óculos, mulher. Tem um óculos aí perto de ti. Não adianta. Sim. Me dá, amor. Tô aqui com a produção do meu lado, mulher. Jesus, abençoa. Ó, eu vou te mostrar algo aqui no celular, ver se você consegue ver. Pois é ela mesma. Para mim, sua mãe, a verdade em pessoa. Ela é uma verdadeira viajante contente em tudo. Kézia, um cheirão do seu pai João que te ama muito. Tchau. Pessoal, Meu Deus do céu! Deixa eu voltar, Bruno. Tchau, aí que o negócio é ao vivo. Boa noite, gente. Sou a filha da Kézia e definir a Kézia é uma pessoa maravilhosa de Deus que preenche todos os nossos dias com sua alegria, sua maneira de ver as coisas, sempre pelo lado bom. Kézia Mesquita, como seria ela se ela fosse um livro? O título seria A Viajante Contente em Tudo. Gosta muito de viagem, acha tudo lindo, os lagos, a natureza criada por Deus, não sabendo ela que a maior obra da natureza é ela mesma. Para mim, sua mãe, a verdade em pessoa. Ela é uma verdadeira viajante contente em tudo. Kézia, um cheirão do seu pai João que te ama muito. Tchau. Pessoal, meu nome é Fernando Cushman, eu sou esposo da Kézia, e definir a Kézia em uma frase é dizer que ela é uma pessoa que se doa 100% para o bem-estar do outro. Meu amor, você é uma pessoa especialíssima, tenho muito orgulho de ser seu esposo, já falei isso várias vezes para você. Lhe amo, você é uma pessoa admirável. Boa noite, gente. Meu nome é Iraci, sou prima da Kézia e estou aqui representando todos os amigos dela para definir a Kézia como se fosse uma frase, se fosse a Kézia. Com certeza essa frase teria muitos adjetivos fortes, porque a Kézia é uma pessoa muito forte. Prima, eu quero lhe dizer que mesmo você se achando fraca às vezes, mas você não é, você é muito forte, você aguenta muita coisa, inspira muitas pessoas, inclusive a mim. Beijos. Fui convidado para dizer alguma coisa sobre a minha neta Kézia, que nasceu em Brasília, mas dizer alguma coisa sobre o seu comportamento se ela fosse um livro. E eu diria que esse livro seria um livro bem lido, muita gente gostaria de ler e ler de uma vez. Se o livro não for muito volumoso, como eu costumo ler, às vezes livro com mais de 100 páginas, eu leio de uma sentada. E assim eu acho que muita gente lendo a Kézia como um livro, gostaria de ler também de uma sentada, porque ela sabe sintetizar, sabe dizer o que quer, é uma escritora também, e é uma menina muito inteligente, a minha neta, como as outras também. Portanto, parabéns à Kézia,
quando vai receber parabéns de outras pessoas, eu penso que ela será muito feliz com esta gravação. Deus te abençoe, meu filho. Isso não estava combinado. Eu tenho que fazer essa mulher chorar, que essa mulher sorri, só dá tantas alegrias pra gente. Então, Tu sabe Kézia, há quanto tempo eu não choro? Eu estava até preocupada com isso, porque fazia muito tempo que eu não conseguia chorar e tu conseguiu essa proeza, Fran. e eu disse, eu não preciso. Olha, e olha só a pergunta que eu pedi para eles te definirem: como um livro ou como uma frase? Porque eu sei que você é muito, gosta de ler, eu sei que você é muito envolvida na leitura, então você precisava ser definida dessa forma. Meu Deus, tu vai me mandar esses vídeos, não vai? Meu Deus, o meu esposo tá aqui olhando pra mim. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Olha, eu não sou preparada para esse tipo de emoção. Meu Deus do céu. Não, agora eu não tenho mais o que falar, não. Não, Kézia. A gente sempre gosta aqui do Trocando Ideias de preparar alguma coisa para os nossos convidados, uma forma de agradecer, de dar um mimo ao coração, porque nos dias atuais em que a gente vive, o ter tem se tornado mais importante do que o ser. E para a gente ser feliz e estar bem, não precisa ter tanta coisa. Conservar as pessoas que a gente ama, realmente sabe que pode contar, que são uma coluna na nossa vida, eu acho que é o que precisa para a nossa vida ter sentido, né? E é o nosso presente para você. Não, eu sou muito, eu me considero, eu sempre falo isso para o Senhor. Senhor, eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho as pessoas que eu admiro ao meu redor, meu esposo, meus pais, meu avô, meus amigos, sabe, pessoas sinceras, pessoas que me corrigem quando é preciso, né? E pessoas que se deixam corrigir quando eu quero corrigir também. E aí a gente vai crescendo junto. E ainda vem tu fazendo essa surpresa. Meu Deus do céu, não é nem meu aniversário. Tá vendo? A gente homenageia, não é só no aniversário. Então, para respirar mais, vamos voltar à conversa, que eu tava com muito tempo medo de não dar tempo, eu botei logo, mas ainda temos alguns minutinhos. Vamos falar mais sobre Deus, sobre a nossa essência. Paulo escreve lindamente, nas suas últimas palavras, a seguinte frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitos de nós cristãos, às vezes a gente conjectura, meu Deus, como será nosso encontro com o Senhor? O que será que eu vou dizer? É uma expectativa tão grande no nosso coração que chega a doer de saudade, né? Desse encontro, de vontade de estar. E aí eu queria perguntar para você se você já se pegou em algum momento pensando nisso, e quando você chegasse diante do Senhor, qual seria a primeira palavra? O que você diria? Qual a sua reação? Nossa, Fran, eu sempre me pego pensando nisso, né? Inclusive, é algo que eu tenho trabalhado muito na minha vida, principalmente depois que a Débora faleceu, essa questão de que nós que cremos na palavra não temos que ver a morte com o desespero daqueles que não têm esperança. Isso, inclusive, é bíblico. Sim. Nós, claro, choramos a separação porque, enfim, a morte ela é nossa inimiga. Ela é uma consequência do pecado. Mas Cristo nos garantiu que ela será a última inimiga a ser derrotada. Né? Então, hoje, quando eu vejo os meus partindo, eu já perdi muitos tios, minha avó, minha irmã. Esse ano eu perdi muitos amigos, uma menina que eu tinha como uma filha espiritual. Ela, inclusive, me chamava de mãe, sabe? Então, hoje eu olho a morte realmente como um parto às avessas, né? Por exemplo, o bebezinho, quando está no útero da mãe, naquele momento, todo mundo dele é aquele útero, mas a verdadeira vida está fora.
E assim somos nós. Nós estamos aqui nesta terra, vivendo, mas quando a gente morre em Cristo, nós vamos realmente nascer para a verdadeira vida. E às vezes eu me pego pensando nisso. Meu Deus, eu fico pensando quando um amigo meu, um parente, alguém morre, assim, nossa, nesse momento ele está sabendo sobre Deus, está conhecendo os mistérios que nós ainda não conhecemos, né? Claro que hoje eu sempre falo, Jesus, mas só me leve na hora certa, né? Na hora que é pra ir, né? Mas eu vejo isso com muita tranquilidade, sempre digo. E eu queria que Deus, inclusive, me desse a oportunidade, quando fosse a minha hora de partir, se nós não formos arrebatados, que essa é a esperança de todo mundo, Sim. né? Arrebatar todo mundo junto. Eu queria que Deus me desse a oportunidade de dizer para os meus: gente, tá tudo bem. Eu, enfim, vou conhecer os mistérios que eu sempre quis conhecer. Enfim, verei a Deus como Ele é. Né? Então, eu acho que quando eu encontrar Jesus, quando eu encontrar Deus, e eu tenho essa firme convicção, eu acho que eu não vou falar nada. Só abraçar. Eu não terei palavras, porque eu acho que não há palavras para descrever esse encontro, né? Uhum. Que a gente almeja tanto. E lembrando, falando de fé, né? Algumas pessoas podem dizer assim: ah, Kézia, mas eu queria ter essa fé. Eu queria deixar bem claro, gente, que fé não é um sentimento. Porque na vida, Fran, em muitas ocasiões, nós vamos nos sentir desamparados, nós vamos nos sentir desesperançados, nós vamos nos sentir injustiçados. É por isso que a fé é uma firme convicção. E a sua fé só é alimentada quando você se alimenta na fonte certa. Aí eu reitero a necessidade de você, mulher, buscar conhecer os mistérios de Deus, mergulhar na palavra, saber e conhecer os princípios por trás da lei. Porque quando tudo ao seu redor estiver dizendo que não, quando as circunstâncias estiverem difíceis, a sua fé, que é uma fé racional, que é uma convicção, vai te dizer: não, aparentemente está tudo bagunçado, mas eu sei, falar que nem Jó, né? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, Amém. isso é fé. E a fé ela é desenvolvida todos os dias. Sim. A pastora Regina está aqui dizendo que você tá linda, Kézia. Oh, meu Deus, obrigada. Tá vendo o brilho do Espírito Santo. E Kézia, você falou tanto aí da sua irmã, da Débora Mesquita, para quem ainda não sabe, que está aqui no nosso IG. A Débora ela é presidente dessa ONG, que tem o título do nome da irmã dela, né, que ela perdeu alguns anos atrás. Você fala muito, em todos os momentos você está repetindo o nome dela. E eu sei, acho que já para finalizar, porque já está acabando o tempo, mas assim, durante toda a sua trajetória de vida, eu sei, porque eu digo mais uma vez que acompanho muito sua vida de longe, mesmo nas redes sociais e tudo, que você passou por várias dificuldades de crescimento. A gente vê o teu progresso assim na vida cristã, na fé, no ministério e tal. Mas de todos esses momentos de provação, de dificuldade, de experiências com Deus, você poderia citar algo assim que seja inexplicável? Seria esse momento da perca da Débora? Com certeza. Com certeza, porque o suicídio, ele não é uma morte natural, né? Sim. Então, suscitou muitas questões que nós não tínhamos acesso, questões que nós considerávamos restrita a pessoas que não tinham fé em Deus, que é a questão da saúde mental, da depressão. Tanto é que foi um processo longo, porque além da morte da Débora e de nós termos visto de perto uma pessoa adoecer mentalmente, de chegar num ponto onde não falava coisa com coisa, porque a Débora passou por esse processo, né? De adoecimento mental, de ter crises onde ela falava coisa que não fazia sentido, né? E uma menina
Uma menina, Fran, que eu vou te dizer, talvez você não tenha conhecido, mas a Débora era muito mais quebrantada que eu, sabe? Ela era uma menina ela era da oração, eu era do púlpito e ela era da intercessão, né? E então, assim, isso trouxe pra gente um mundo que a gente não conhecia, né? Um mundo que a gente ignorava. E depois da morte da Débora, ainda teve a questão da gente ter que lidar com as críticas, com os julgamentos de pessoas que não acompanharam o que a gente tinha passado, e eu que passei também por um episódio depressivo grave. E eu não Sim. conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. Eu lembro que eu orava a Deus e dizia assim, meu Deus, mas por que eu? Porque a minha vida toda eu te servi, eu nunca botei o pé fora da igreja, eu nunca tive nem curiosidade, eu sempre te servi. O que foi que eu fiz para estar merecendo isso? E até entender, né, que era uma doença que atingiu vários homens de Deus ao longo da história, que poderia me atingir também. E aí eu mudei a minha pergunta, por que não eu? Uhum. Né? Por que não eu? Se todo mundo está suscetível... então eu mudei a minha pergunta e deixei de perguntar por que eu estou passando por isso e voltei a perguntar para que, Senhor? Tem um propósito? Então me revela este propósito. Então, com certeza, foi um dos momentos mais marcantes na minha vida, certamente. A gente já está finalizando, eu quero concluir pela minha percepção de fora, né? Esse seu raciocínio aí, que a dor gerou esse fruto que você, através dele, tem alcançado e livrado muitas pessoas de viver a sua dor, não é isso? Com a ONG Débora Mesquita. Então, eu acredito que o Senhor te respondeu exatamente com essa resposta, né? E, Kézia, sem palavras, eu passaria aqui vigília conversando contigo. Eu tenho certeza que quem está do outro lado teve uma fé. Ontem mesmo eu conversava com um dos meus pastores sobre você, sobre a sua fé. A gente vinha no carro voltando do culto e eu conversava com ele fala que já tocou com você e tal. Os filhos do pastor Antônio, né? Que é o pastor Tony. Sim. E a gente estava falando sobre fé, sobre composição, eu tentando entender como que era na vida dele, e aí eu mencionei você, das suas músicas, que são muito lindas. Eu quero te agradecer de coração por esse momento ímpar aqui no nosso Instagram. Que Deus abençoe, tá bom? 3 minutos para você finalizar. E já, brigadão. Sim, deixa eu mandar um beijo para a Iraci, que ela foi minha cúmplice, viu? A Iraci. E todos que participaram, o pastor Nestor, sua mãe, que é maravilhosa. Eu ainda ia falar contigo sobre esse humor maravilhoso que você tem nas redes sociais, sobre as críticas que a gente acaba recebendo por estar muito na rede social e que, apesar dela ser algo muito bom, muitas pessoas ainda não entendem, né, isso. Mas deixa para uma outra oportunidade. Não, só resumindo, hoje mesmo eu falei nos meus stories, quem vem aqui no meu Instagram colocar a Caatinga, eu bloqueio, porque eu não sou obrigada. 2 minutos, Kézia. Então, eu só quero incentivar a cada mulher que está me ouvindo, a cada pessoa que está me ouvindo. Deus, ele não brinca com os sentimentos de ninguém. Ele realmente é o amigo que a gente pode confiar. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus não nos deixou órfãos. Jesus deixou o Espírito Santo. E eu quero dizer que a fé, né, que a bondade, que a generosidade, que o perdão, eu amo esse versículo que diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E a justiça feita por nós é o próprio Cristo que veio salvar a todos. Então, Deus abençoe. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer pela surpresa maravilhosa que você fez. Meu Deus do céu, nunca... Arquivo confidencial me senti, no arquivo confidencial do Faustão, meu pai. Muito obrigada. Lindo. Vou só dizer que casei loucamente com a música da Kézia no lugar da valsa. E foi já um segundo casamento com o mesmo marido. Qualquer dúvida, direct que eu explico. Obrigada, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Quarta-feira, a pastora Irene vai estar aqui com a Cileia, batendo esse papo, falando sobre fé, sobre Deus, sobre coisas que fortalecem a nossa vida cristã.
Beijo, Kézia. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Desculpa a gente não ter lido tudo, porque passa muito rápido, a gente tem que se concentrar aqui. E aí acabou que eu não li, mas falta quantos segundos? Vou esperar que ele mesmo desligar por ele. Já vai desligar, gente. Beijo. Tchau.